Fala galera, Alberto na pista, estou aqui no Olaria e acabei de correr 7 km em 52 minutos, o primeiro longo da temporada. Tá certo, o pessoal vai rir que é um longuinho, eu sei, é devagar, é perto a distância. Já corri mais longo, mas estou aí algum tempo parado, só correndo aí 5 km, então vamos com calma, vamos devagar, né? Porque não tem coisa que atrasa mais a vida nossa do que a pressa. Se você fizer as coisas com pressa, você vai se atrasar. Às vezes vai errar e ter que fazer de novo, ou vai se machucar. Então vamos fazer a coisa devagar, planejado, que vamos estar aí com tempo e fazer as coisas no tempo certo. E hoje eu quero fazer aqui uma devocional, né? Lembrar aí a mensagem que eu falei no Ano Novo lá na igreja, 2 Coríntios capítulo de número 5, os versículos de número 12 a 21, que fala a respeito do Ano Novo. E aí a gente se pergunta, o que é o Ano Novo? O que significa o Ano Novo? Para muitas pessoas o Ano Novo não significa nada, é somente um dia depois do outro. Você olha seu rosto no espelho, é o mesmo rosto que você viu no dia anterior, você vê no dia seguinte. E se perceber bem, é um dia normal. Ontem foi verão, hoje também é verão, ontem foi um dia, hoje vai ser aí o mesmo dia. Só que na realidade, quando nós paramos para pensar, é um final de um ciclo, porque a nossa vida não é feita somente de dias, né? É feita de meses, é feita aí de anos. E se a gente começar a contar os ciclos, vamos ver como que a nossa vida tem mudado. Você olha uma foto de uns 5 anos atrás, de uns 10 anos atrás, você não vai ver a mesma pessoa, vai ver alguns traços semelhantes, mas muitos traços diferentes. E o Ano Novo é um bom momento para a gente refletir, para pensar naquilo que fizemos, naquilo que gostaríamos de fazer. É um momento assim especial para a nossa vida. E é um momento que termina algo e inicia algo. Por mais indisciplinado, por menos iniciativa que alguma pessoa tenha, o Ano Novo significa que ela está começando alguma coisa nova. Da mesma forma, por menos organização que a pessoa tenha, você conhece aquelas pessoas, né? Que tem muita iniciativa e nunca tem terminativa, são pessoas desorganizadas. E por mais desorganizadas que sejam, é fato que no Ano Novo a pessoa está concluindo alguma coisa. E o Ano Novo vem, na realidade, sem pedir muita licença, sem marcar muito compromisso, né? Nós queremos ou não, chega o Ano Novo. Mesmo se quiséssemos que o Ano Novo demorasse aí mais uns 2 meses, falar, nossa, eu estou gostando tanto do ano de 2017, ele poderia durar mais 2 meses? Não, ele vem no tempo certo. Da mesma forma, aquelas pessoas que não gostariam que o ano, ou melhor, que gostariam que o ano acabasse logo, tem gente que estava querendo que o ano terminasse desde uns 3 meses atrás. E o Ano Novo não atrasa, não adianta, ele vem no tempo certo. E isso pode fazer uma boa ilustração sobre a nossa vida espiritual, porque Deus age no tempo certo na nossa vida. Deus atua na hora certa da nossa vida e existe uma mudança de vida quando Deus age em nosso coração. No texto que nós falamos em 2 Coríntios 5, o versículo 17 é o mais conhecido, que diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém. Quem sabe o Ano Novo é um excelente tempo deixarmos as coisas antigas para trás. Eu quero falar aqui de 4 coisas antigas que nós precisamos deixar para trás. A primeira delas está ali, é o versículo de número 12 de 1 Coríntios, capítulo de número 5, que fala que nós devemos deixar a aparência, que possamos responder aquelas pessoas que se gloriam apenas na aparência e não no coração. Ver de aparência é aquela máxima que fala para nós comprarmos o que não precisamos, com o dinheiro que não temos, para mostrar para pessoas que não conhecemos ou que não gostamos, alguém que nós não somos. E a Bíblia fala que Deus vê diferente do homem. Enquanto o homem vê o exterior, Deus vê o nosso coração. E nós precisamos viver de acordo com o nosso coração. Precisamos entregar o nosso coração a Cristo. A vida de aparência é uma vida vazia, a vida de aparência é uma vida sem sentido. E
precisamos realmente andar de acordo com o que nos fala a palavra de Deus. Provérbios fala que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque deles procedem as fontes da vida. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos fala para nós deixarmos de lado uma vida para si mesmo. O versículo de número 15 de 2 Coríntios 5 nos fala que ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam para si, mas vivam para aquele pelo qual ele morreu e ressuscitou. Viver para si é uma vida egoísta, uma vida que só pensa nos seus próprios interesses. E a gente vê o exemplo do próprio Cristo, Filho de Deus, que não viveu para si mesmo, pelo contrário. Ele veio para nos dar uma nova vida, para que possamos realmente viver uma nova vida. Em terceiro lugar, a Bíblia fala que nós devemos deixar para trás uma vida de mágoas e ressentimentos. O versículo de número 18 nos fala: ora, tudo provém de Deus, o qual reconciliou consigo mesmo o mundo e nos deu o mistério, ou o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou primeiramente consigo mesmo. E esse ministério da reconciliação, nós devemos nos reconciliar não somente com Deus, mas reconciliar conosco mesmo e reconciliar com as pessoas que estão na nossa volta. Quantas pessoas que vivem magoadas e vivem ressentidas por coisas que fizeram no passado, por problemas que fizeram no passado. E isso é algo normal na nossa vida. Eu ouvi uma pessoa dizer certa vez que nós não podemos nos arrepender de nada. Essa pessoa estava completamente errada. Não existe como falar mais de erro do que essa frase, porque a Bíblia nos fala que a essência do Evangelho é o arrependimento. Arrependei-vos e cada um sede batizados, é o que nos fala a palavra de Deus. Isso nos coloca aí como um momento de tristeza do passado. E quando nós nos reconciliamos com o passado, nós aprendemos a perdoar a nós mesmos, nós deixamos essas mágoas para trás. Aprendemos que elas já se passaram e que Deus nos dá uma nova oportunidade de vida. Em Lamentações 3, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Se estamos com vida hoje, é porque podemos fazer algo diferente, viver uma vida diferente. Deus nos dá uma nova oportunidade. E é uma reconciliação não somente conosco mesmo, mas com o nosso passado, mas com as outras pessoas que estão à nossa volta. Porque da mesma forma como Deus se reconciliou conosco, Ele nos ensina a nos reconciliarmos uns com os outros. Se nós pensarmos naquele texto de Efésios 5, 1 e 2, que fala para nós sermos imitadores de Deus e andarmos em amor como Cristo nos amou e assim se entregou e nos perdoou, assim também, esse texto nos ensina que nós devemos perdoar uns aos outros. Lembre da oração do Pai Nosso, que nos ensina, ou que pede para que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os dos nossos devedores. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, de ressentimento, de mágoa, de amargura, leia o que está lá, Deus, capítulo de número 12, versículo de número 15, o que fala sobre a raiz de amargura. É algo que brota, é algo que perturba, é algo que contamina outras pessoas. Vamos buscar essa reconciliação primeiro com Deus, que Ele nos reconciliou, mas buscar essa reconciliação também conosco mesmo, com o nosso passado e também com as outras pessoas que estão em nossa volta. E em último lugar, a Bíblia nos fala que nós devemos deixar para trás o pecado. 2 Coríntios, capítulo de número 5, o versículo de número 21 fala: ora, Ele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nós vivamos e nós sejamos a justiça de Deus. Às vezes não paramos para pensar na profundidade dessas palavras. Ele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós. Porque foi justamente essa acusação que eles fizeram a Cristo Jesus quando Ele estava lá na cruz. Se Ele salvou tantas pessoas, por que não poderia salvar a si mesmo? E muitos olhavam para Cristo e diziam que Ele era pecador. E essas pessoas diziam, não sem razão, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Se Jesus Cristo estava ali morrendo,
Ele estava ali pagando o preço pelo pecado, ainda mais a morte de cruz, que não era uma simples morte, mas era uma morte vergonhosa. A palavra de Deus nos fala que maldito que seja pendurado no madeiro, e Cristo estava ali, pendurado no madeiro, sofrendo humilhação, pagando pelos pecados. Mas quando a palavra de Deus fala que ele não conheceu o pecado que ele assumiu ali e que ele estava pagando ali naquela cruz, era o meu pecado, era o seu pecado, era o pecado de todo aquele que nele crê, como nos diz a palavra do nosso Deus. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele que não conheceu pecado, se fez pecado, assumiu sobre si os nossos pecados para nos livrar justamente da culpa do pecado. E por conta disso nós devemos andar com uma vida diferente. Nós devemos viver uma vida sem pecado, é o que nos fala a palavra de Deus, né? Porque muitos querem justificar isso vivendo uma vida completamente devassa e voltada para os seus pecados. Mas a Bíblia nos fala que nós devemos nos afastar dos nossos pecados, dos nossos vícios, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? de toda impureza, de toda malícia, de uma vida vivida para si mesmo e vivermos realmente para Deus. São essas 4 coisas que eu queria deixar aqui nesta meditação sobre o ano novo, sobre deixar as coisas antigas para trás e viver as coisas novas. Eu queria terminar lembrando de uma tirinha de jornal que eu vi esses dias, de uma menina chamada Matilda. Talvez você conheça essa personagem, ela é muito famosa em tirinhas de jornal e conhecida pelas suas tiradas. Ela tem assim algumas frases que marcam muito. E nessa tirinha, de maneira especial, a Matilda estava quieta, vem um rapazinho conversar com ela e pergunta para ela: olha, o que será que nós esperamos do ano novo? E a resposta da Matilda foi excelente. Ela disse: olha, o que o ano novo espera de nós? Porque enquanto nós queremos que as coisas mudem, que as pessoas mudem, que os outros mudem, a mudança deve começar em nós. Devemos deixar essas coisas antigas para trás, devemos deixar a vida de aparência para trás, devemos deixar a vida vivida para si mesmo para trás, devemos deixar o ressentimento, a mágoa para trás e devemos deixar todo o mal, todo o pecado para trás. Temos certeza sim que nós vamos viver uma nova vida em Cristo Jesus, seremos novas criaturas e teremos um ano novo abençoado para a glória de Deus. Forte abraço para todos, fiquem com Deus e tchau.